Quanto um pastor deve ganhar? O que a Bíblia diz sobre o salário do pastor? Esta é a pergunta para este vídeo do nosso séries sobre o ministro da palavra. Vamos começar com alguns fundamentos bíblicos. Existem pessoas que imaginam que o pastor deveria trabalhar de graça. Se ele realmente ama Cristo, se realmente ama a igreja, ele faria isso de graça. Existem seitas que até instituem isso como regra. Os testemunhos de Jeová são um exemplo, que proíbem que o pastor receba um salário. Embora na prática recebe bens, recebe casa, recebe sustento de outras formas, porque é a realidade da vida. Quais os princípios bíblicos? Primeiramente, o trabalhador é digno de seu salário. Nós vemos isso desde o Antigo Testamento. Você pode ver Números 18, por exemplo, que trata o sustento financeiro dos sacerdotes e levitas. No Novo Testamento também, quando Cristo enviou os seus discípulos para as aldeias de Israel, eles deveriam viver pela hospitalidade dos irmãos que os receberam. Em 1 Coríntios 9, Paulo também trata essa questão do sustento. Eu quero ler aqui alguns versículos de 1 Coríntios 9, versículos 4 a 14. O apóstolo Paulo diz: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Você percebe que, embora Paulo não estava casado, Pedro, Cefas, estava casado. Tiago, irmão do Senhor Jesus, também tinha esposa. Essa ideia de celibato você não encontra no Novo Testamento. E com as esposas, obviamente, existe sustento, o necessário não somente para a esposa, mas também para filhos, quando tiver. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, e não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? O que Paulo faz aqui, ele pega um princípio do Antigo Testamento, que não deveria amortecer o boi quando pisa o trigo, e o argumento de Paulo é o argumento de quanto mais, se o boi até tem o direito de ter a boca livre quando ele pisa o trigo, quanto mais o pastor deveria poder trabalhar livre de preocupações deste mundo quando ele faz o seu trabalho a favor da igreja. Então esse é o argumento de Paulo. Ele diz: certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Entende? Paulo não está aqui trazendo o tipo de abuso que você vê hoje em dia na pregação da prosperidade, que nosso ministério nos faz merecer grandes riquezas, luxo. Não, nada assim. Paulo está falando de sustento, daquilo que é necessário para viver. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Entende? Paulo é uma exceção à regra. Ele mesmo se entende como exceção da regra. Você não poderia dizer: olha, Paulo trabalhou de graça, então os ministros de hoje deveriam trabalhar de graça. Paulo aqui explicitamente diz: não, isso não deveria ser a norma. Paulo, em seu trabalho como missionário, queria trabalhar de graça para fortalecer o seu testemunho nas igrejas onde ele foi, nas cidades onde ele foi. Mas ele diz aqui aos coríntios: isto não deve ser a norma. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Você vê aqui que o ministério da palavra é um trabalho integral. Os que pregam o Evangelho deveriam viver do Evangelho.
Então, a norma bíblica é o que o pastor se dedica ao ministério da palavra de tal forma que ele se torna necessitado por sustento. É a igreja a qual ele ministra que deveria o sustentar. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Isto deveria ser o espírito de todo ministro da palavra. Ele sente uma obrigação perante Deus de pregar o evangelho. E sendo assim, ele não deveria ser freado por causa de um trabalho secular. Isto pode acontecer, que por necessidade, a igreja sendo pequena, as ofertas sendo limitadas, que ele não tem outra opção. Mas os irmãos deveriam cuidar ao máximo que podem que seu pastor possa se dedicar integralmente ao ministério da palavra. Dito isso, tem um segundo princípio muito importante, que o ministério é uma vida simples. Avarice é proibido. Tanto nas qualificações para o ofício, 1 Timóteo 3, Tito 1, quanto no mandato do presbiterato, 1 Pedro 5, versículo 2, que diz, nem por sorte da ganância. Não pode ser o motivo do ministro entrar no ministério querendo se enriquecer. Tristemente, isso acontece no Brasil, que um homem nem ordenado legitimamente funda sua própria igreja e faz com o intuito de se enriquecer. Isso é claramente proibido. Até na vida cristã em geral, a avarícia é proibido, não somente para os ministros. Cristo fala contra isso, os apóstolos falam contra a avarícia. É um pecado. Então, o sustento deve ser o suficiente para suprir as necessidades para que o ministro possa viver e trabalhar, fazer o seu trabalho de forma digna e sem preocupações desnecessárias. Este é o princípio. Pensando no sustento que os apóstolos, quando Cristo os enviou para as aldeias de Israel, o sustento que eles receberam, a sua renda era a hospitalidade. Eles receberam um quarto por onde dormir, comida que poderiam comer, o suficiente para eles se dedicarem ao ministério. Se um pastor é casado, tem filhos, ele deveria receber o sustento adequado para cuidar de sua família. Fica óbvio, fica evidente quando um ministro está interessado em seu sustento, quando seu motivo é ganância, é evidente. Quando ele vive uma vida simples, fica evidente a todos que ele se interessa na pregação do evangelho. Todo ministro deve ter esse interesse. O ministro precisa estar preparado também para sofrer certas privações, se necessário, para o evangelho. Isso nós também vemos no ministério de Paulo. Quando necessário, ele estava disposto a passar por necessidade. Ele fala em 2 Coríntios 11, versículo 27, ele fala que nós trabalhamos em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Isso também faz parte em algumas situações, e o ministro deve estar preparado para isso. Pense no que Paulo diz em Filipenses 4 também, de que eu sei passar por todas as circunstâncias, tudo posso em Cristo que me fortalece. Isto, obviamente, não quer dizer que o ministro deve sofrer privações, que a igreja deve garantir que o ministro esteja passando por privações desnecessárias. Voltando ao princípio de Paulo, não amordeces o boi quando pisa o trigo. Se o pastor é o membro mais rico da congregação, provavelmente tem um problema. Se o pastor é o membro mais pobre da congregação, também provavelmente tem um problema. Então, pesando esses princípios bíblicos, quanto é suficiente?
Isto obviamente vai depender muito da situação específica, do que é considerado normal, até em uma sociedade comparada com outra. O salário padrão no Canadá, nos Estados Unidos, na China, no Brasil, vai ser diferente em todos esses lugares, até dentro de cada país. Existe um salário tipo no interior do Nordeste, existe outro salário padrão no capital de São Paulo. Existem essas variedades, custo de vida. Tudo isso deve ser levado em consideração. Também vai depender da própria situação do pastor, se ele é casado, solteiro, quantos filhos, se tem questões especiais de saúde. Tudo isso a igreja deveria pesar. E algumas coisas também as igrejas não deveriam esquecer. Devem lembrar da aposentadoria do seu pastor. Se ele trabalha em carteira assinada ou não, a igreja deveria ter um bom plano para o futuro do pastor, quando ele se aposentar, para ele receber o sustento necessário. Às vezes as igrejas têm um plano particular com cada pastor. Ele recebe um certo valor extra que ele é esperado investir para que tenha aposentadoria. Devem lembrar que o pastor vai precisar de certas ferramentas também. Um carro, talvez, para realizar visitas pastorais. Isto tem gastos. Os livros que ele precisa para fazer seu trabalho, ele vai precisar de comprar livros regularmente. Tem também questões de estudo contínuo. É muito saudável o pastor participar de conferências, no caso, na audiência, ouvindo boas conferências. Talvez ele quer fazer um curso de aconselhamento bíblico. São ferramentas que fortalecem o seu ministério. E a igreja deve estar pronta e feliz para contribuir o que é necessário para que o pastor possa se desenvolver, se amadurecer no seu trabalho. E não se esqueça que o pastor também deve pagar o dízimo. Pastores, vocês também são responsáveis para pagar seu dízimo, como todos os membros da igreja. O fato que você recebe da igreja não significa que você é isento de dízimo. Dízimo é um ato espiritual, é um ato de sacrificar as primícias. Tem um efeito espiritual de quebrar a avarícia na sua vida. Quem paga esse dízimo, as primícias, mata o ídolo do avarícia. Da ganância, logo ao receber seu salário, para não amar o dinheiro. E ele dedica, dando as primícias, ele dedica assim todo o seu salário ao Senhor. Então o pastor também deve pagar o seu dízimo, mesmo que volta para a igreja e, em um certo sentido, volta para ele. Mas ele deve ser fiel nisso para ser até um exemplo para os demais irmãos. Quanto às carreiras secundárias, como nós falamos, o pastor idealmente deveria trabalhar integralmente. Às vezes acontece que não seja possível, por causa do tamanho da igreja ou a pobreza da igreja, presumindo aqui que a igreja seja fiel. Se for o caso que a igreja não é fiel, a solução não é o pastor buscando uma carreira secundária. A solução é tratar a infidelidade da igreja. Os irmãos devem aprender isso logo nas aulas de membresia, na catequese. Devem entender bem que sua responsabilidade é pagar seu dízimo, pagar as primícias, sustentar o reino de Deus. Cristo mesmo disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentados. Então, o pastor não deveria ter vergonha de pregar sobre isso, de ensinar isso, tendo certeza que sua própria vida é livre totalmente da ganância. Sendo assim, não deveria ser vergonhoso. Ele não está pedindo doação para si mesmo. Ele está desejando, como Paulo desejou aos Filipenses, desejando o crédito que aumenta para a conta deles, desejando o amadurecimento espiritual de sua igreja. Tendo assim o sustento necessário, as necessidades básicas, o pastor não deveria buscar mais. Se ele já recebe o suficiente para viver de uma forma digna, não deveria buscar uma carreira secundária para aumentar a sua renda. Isso pode ser muito mal visto pela igreja e demonstra um espírito de ganância. Se ele tem o necessário, seu desejo, seu amor, sua paixão é ministrar o evangelho, pregar a palavra de Deus.